Bom, gente, como não seria diferente, este documentário da Veja acerca do caso Henri é um show de misoginia. Na verdade, é um documentário encomendado para violentar simbolicamente a Monique. O que seria violentar simbolicamente? Que a Monique, a partir de toda a licença que o Poder Judiciário deu ao seu ex-marido, o atual vereador Leniel Borel, ela vem sendo violentada pelo Leniel de todas as formas, naquilo que está escrito, né, ou inscrito na Lei Maria da Penha. Ela vem sofrendo violência verbal, porque ele sai por aí chamando-a de assassina. Ela vem sofrendo violência moral, porque esse próprio documentário foi feito para acabar com o que restou da imagem da Monique, da reputação da Monique, da dignidade da Monique, inclusive, né? Ele acaba infligindo nela violência sexual, porque ele questiona a feminilidade dela e isso atinge a sexualidade dela, os direitos reprodutivos e os direitos sexuais da mulher, porque ele faz acusações que ele não tem nem como provar, porque tudo que a gente tem sobre a Monique, tudo que já foi pesquisado, tudo que já foi procurado, tudo que já foi descoberto acerca da Monique, mostra sobejamente que ela é uma mãe rara, uma mãe extremamente carinhosa e cuidadosa com o seu filhinho, para ver esse ex-marido e crescer em cima da tragédia que atingiu a família, né? O documentário já trata como única família do Henri apenas a família do Leniel, ignora totalmente a família materna, que era com quem o Henri vivia muito mais tempo, em relação a que ele apresentava todos os afetos, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai analisar ponto por ponto dessa primeira parte que está sendo exibida pela Veja, para você ver qual é o ardil, qual é a trama, qual é o jogo de acabar com a dignidade de quem está presa e nem pode se defender. Um crime bárbaro. O que temos aí, então, narrado pela voz do Raul Gazola, que é o ex-marido da Daniela Pérez, que foi assassinada em 1992, filha da Glória Pérez. Aí nós temos uma turma de pessoas até bem intencionadas que optaram por alimentar a farsa toda montada contra a mãe do Henri. Porque a narração do Raul Gazola e do documentário encomendado, né, começa dizendo que o Henri foi vítima de um crime brutal. Na verdade, não existe nenhuma prova nem de que o Henri tenha sido vítima de um crime e muito menos de que foi um crime brutal. Porque as pessoas que já fizeram várias outras investigações já viram, já provaram, já comprovaram que não há sinais de maus tratos no corpo do Henri. De maneira que quando as pessoas vêm com aquela história de 23 lesões, as lesões são reais, a maneira que elas foram feitas é que é digna de contestação. Por quê? As pessoas criaram aquele relatório a partir do IML, só que todo mundo prefere ignorar que esse corpo chegou ao IML com essas lesões vindo do hospital, porque, como já temos dito, se o Henri tivesse chegado ao hospital com aquelas 23 lesões, com a cabeça inchada, como o Leniel diz, com os lábios inchados, né? Porque ele tinha sido entubado e estava com o lábio inchado. E aí, se o corpo tivesse chegado desse jeito ao hospital, a Monique e o Jário teriam sido presos com certeza. Então, essas lesões elas existem, mas elas foram feitas no hospital e elas chegaram assim, com essa aparência toda, ao IML. Fora que uma outra coisa que a gente sabe é que, enquanto a Monique cuidava do enterro do Henri, né, do velório, dessas questões, ficaram lá no IML o Leniel, a mãe do Leniel, um irmão do Leniel e uma outra parente do Leniel, que a gente sempre esquece se é uma prima ou se é uma tia. Uma pessoa do sexo feminino parente do Leniel. Então essas pessoas todas passaram horas e horas no IML, e isso que eu acho que uma reportagem digna deveria investigar essas questões, né? Então nós temos aí, a primeira farsa é falar que foi vítima de um crime cruel, e a segunda farsa nessa primeira parte aí é dizer que o menino foi entregue alegre. O próprio Leniel fala que o menino não queria ir para a casa da mãe. A mãe admite isso porque o menino não gostava da casa nova, né? Não tinha nada a ver com que ele iria sofrer violências.
porque não é querendo justificar o Jairo não presta, o Jairo é um ser humano complicadinho. Na verdade, Jairo se parece muito com Leniel, porque ambos abusam de mulheres, ambos não têm paciência com as crianças, né? Que o Leniel não tinha paciência com o filho dele, nós temos já mostrado em outros materiais. Então ele se parece muito. Aliás, nesse sentido, a gente precisa ser isento e precisa admitir que o Jairo chega a ser menos pior do que Leniel, porque se ambos abusam de mulheres, surrupiam mulheres, o Jairo ainda bancava as mulheres com que ele se envolvia. O Leniel, ele surrupiou as mulheres com que ele se envolveu, né? A notícia mais quente que temos aí é da pastora e advogada Miriam, que foi surrupiada em cerca de R$500 mil pelo senhor Leniel. E é interessante vocês verem a entrevista dela, né? Que foi publicada há 2 dias também pelo Fuxico Gospel. Uma entrevista muito interessante para revelar o caráter desse homem. Com isso, a gente está querendo acusá-lo de ter matado o filho? Não. Mas ele precisava ser investigado como alguém que fomentou esse caminho de morte do Henri, porque ele enchia a cabeça do filho dele de um monte de coisas contra a nova vida que ele estava levando com a mãe e contra o companheiro da mãe. Então tem várias situações aí de violências contra a criança. Um menino de 4 anos, levado, alegre, brincalhão, morto em um apartamento da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Presentes, apenas ele, a mãe e o padrasto. Uma atrocidade que chocou o país e até hoje segue sem desfecho final. De novo, a matéria da Veja, na voz do Raul Gazola, vem com essa história de uma atrocidade, porque entraram 3 pessoas e saiu uma morta. Uma coisa que a gente precisaria pensar, e eu não estou querendo aqui justificar o Jairo, mas é porque tudo indica, eles vão mostrar aí o momento em que a Monique manda foto, a Monique sempre tentando, na verdade, sempre preocupada em deixar o pai do menino informado sobre o estado dele. Então ela muito atenciosa, deu banho no filho deles, né? Colocou ele para dormir, e a última imagem que ela tem dele, né, que é a foto que ela mandou que ele estava indo dormir, ele estava com o rosto alegre, estava feliz com a mamãe do lado. Então até essa história que o Leniel fala, que o Henri disse que a mamãe é má, que não sei o quê, quer dizer, ele inventa essas coisas, não prova nada do que diz. E aí as pessoas ficam irritadas quando a gente tenta mostrar a verdade dos fatos. E uma das verdades dos fatos é que esse papai blefa muito quando eles vêm com essa narrativa, né? Que é a orientação da defesa dele, da orientação dos advogados de acusação, né? Não, seja enfático, fala que foi uma atrocidade. Qual atrocidade, Raul Gazola? Eu entendo a sua dor de ter perdido a sua esposa, mas o que aconteceu com o Henri, se fosse atroz, seria encontrado assim já a caminho do hospital. Eles iriam fazer questão de mostrar as filmagens do menino todo moído, como vocês dizem que ele estava, porque ele não estava assim. Foi lá nas tentativas de ressuscitação que as coisas ficaram desse jeito e criar esse relatório a partir de como o corpo saiu do hospital para o IML. Não foi da casa da mamãe dele, a Monique, para o hospital que o corpo saiu assim. Então, essa coisa de falar que foi uma atrocidade, que foi uma coisa bárbara, que até hoje não tem esclarecimento, não é porque a coisa não tem esclarecimento que ela precisa ser brutal. É que, na verdade, qualquer um de vocês que estão nos assistindo ou que estão nos ouvindo pode correr esse risco de um dia você estar dentro da sua casa com o filho que você tanto ama e de repente a criança passa mal. O Henri veio de várias festas com o papai dele. Ele pode ter machucado interiormente, nem ele ter percebido isso e nem o próprio Leniel ter percebido isso, né? Agora, a partir disso, o Leniel começar a falar atrocidades contra a mamãe do Henri, isso mostra o mau caratismo dele. Eu sei que vocês não suportam isso, mas se vocês querem ouvir a verdade, ouçam todas as partes, até ouçam se vocês acharem que eu estou falando besteira, mas ouçam para vocês fazerem uma real avaliação, porque vocês certamente estão condenando principalmente uma mãe completamente inocente. Uma história triste que desde o início se desenrolou à sombra da violência e da maldade. O fim desse enredo ainda está por ser escrito e será determinado por um júri popular. O luto pela perda de um filho desafia a ordem natural da vida. O luto de quem ainda convive com o fato desse filho ter sofrido as piores crueldades. Veja aí, né? O Raul Gazola, bem como aqueles que prepararam essa matéria pela Veja, eles continuam com essa narrativa de ficar enfatizando
uma violência brutal, um crime brutal, atrocidades, quando na verdade não existe isso. Já dissemos e voltamos a repetir, isso é uma estratégia para desqualificar principalmente a mãe do Henrique, que só dava amor a ele, só dava carinho a ele. Então, é uma estratégia perversa, vamos dizer assim. Eu sei que o Raul Gazola tem suas mágoas pessoais pela forma como ele perdeu a esposa dele, mas não é por isso que ele pode pensar que a Monique fez isso com o próprio filhinho dela. A Monique jamais faria isso com o filho dela. As provas que existem acerca dela e do seu filho são maravilhosas, são amorosas. A própria imagem que a Monique tem, a última imagem que ela mandou para o Leniel, é uma imagem de um menino feliz e se sentindo amparado com a mãe. Agora, uma criança pode vir passar mal à noite. O Henrique tinha ido passear com o papai, ele passou por vários brinquedos, existem lesões internas que a gente nem percebe. Por exemplo, se o Henrique vomitou, alguma coisa pode ter acontecido com ele antes. As investigações demonstram que o que aconteceu com o Henrique aconteceu até 48 horas antes de ele vir a morrer, né? Mas é muito fácil de entender que essas coisas todas aconteceram com o corpinho dele ainda no hospital. Essa questão de falar assim, mas a Monique não sabe. Uma hora fala que ele estava vivo, outra hora que ele fala que ele estava morto. Porque aos olhos da Monique, ele estava desfalecido, então ela entendeu que ele pudesse não estar vivo. Mas tecnicamente falando, ele estava vivo. Como é que a gente sabe que tecnicamente falando ele estava vivo? É que o Barra d'Or, que é um hospital de renome, acolheu aquela criança, entubou essa criança, fez massagem cardíaca nessa criança. Então, existia chance dele não ter morrido no sentido técnico e pleno do termo, né? E aí, nessas tentativas, e a gente não está nem querendo incriminar os médicos, a gente está dizendo que nessas tentativas desesperadas de fazer alguma coisa, naqueles tempos de pandemia, é que o menino ficou com o corpo todo cheio de sequelas, né? Mas isso não foi a Monique quem fez no corpo do filho dela. É isso que tem de ficar claro. Eu achei que eu não conseguiria viver mais um dia. É difícil levantar, é difícil caminhar, é difícil continuar, porque... Cadê o meu filho? Quando é que eu vou encontrar ele de novo? Eu não consigo me desfazer de nada do Henrique. Cada pedacinho dessa casa, cada pedacinho das coisas, cada brinquedo desse aqui tem um significado e representa a falta que o Henrique me faz. Eu não consigo me desfazer, eu não consigo lembrar toda vez que eu olho os brinquedos, a roupinha, sinto falta do cheirinho do meu filho, sinto falta do abraço, do carinho, do amor. Eu lembro os nossos momentos brincando com cada brinquedinho desse aqui, com cada momento. É bonito esse cenário, né, que a produção arruma para dar ao pai uma chance de mostrar-se um pai amoroso, carinhoso, aí com bonecos e carrinho nas mãos, que era um pai que não dava essa atenção ao filho quando o filho vivia. Mas tudo bem, a gente entende o carinho da reportagem para com o Leniel. A questão é que a mãe do Henrique era a pessoa que mais dava afeto a ele durante os seus 4 aninhos de vida. A mãe dele está presa e não tem nem a chance de demonstrar esse carinho pelo filho, né? A falta que ela sente. Aliás, quando ela tentou dizer isso à opinião pública nas redes sociais, quando ela estava respondendo em liberdade, sem nenhuma medida que a impedisse de postar, aí ela mostra lá os sapatinhos do filho dela, que ela não tinha coragem nem de lavar, de um monte de coisas que ela podia recordar. Aí foram falar que ela estava lá dando uma de blogueirinha. Ela não estava dando uma de blogueirinha, ela estava tentando conversar com essa opinião pública que desde sempre tanto a julga mal. Mas é isso, é um favoritismo ao macho da história, um macho que nunca cuidou assim do filho e que agora, atualmente, ele se utiliza do sofrimento de outras crianças como se ele se utiliza do corpo morto do seu filho, da imagem do seu filho, da memória do seu filho para se enriquecer e desgraçar a reputação da sua ex-esposa. Este é o crime que está sendo cometido no meio desse processo. Ele era muito divertido, inteligente, gostava de brincar comigo, de jogo da velha, entendeu? Jogo da memória. Quando ele vinha pra cá, vovó, vamos brincar. Peraí, deixa a vovó terminar de fazer o almoço que a vovó vai brincar com você. Tá bom, vovó. Ele era muito, muito, muito meigo, muito amoroso. Aí, quando vinha pra cá,
eu me deixava ele livre para ele fazer as vontades dele. Eu não repreendia ele a nada, eu levava ele para jogar bola. A gente brincava aqui no sofá, ele caía por cima de mim. Ô vovô bagunceiro, falei, bagunceiro é você. Eu levava ele para feira para comer pastel. Levo aqui a recordação de fotos, né? Fotos que tivemos junto nesse casamento. Foto aqui, nós dois sorrindo, né? Juntos. Foto dele aqui na praia, né? Sorrindo aqui no mar. Sempre sorrindo, e sempre sorrindo, era amor. Me faz falta como pai. Sinto falta de cada minutinho que eu não vou poder mais ter com meu filho. Cada minutinho de poder educá-lo, de poder abraçá-lo, de poder novamente falar, explicar para ele que é o amor, que o Henry sempre foi amor. Ele gostava muito do Homem-Aranha. Nossa, o Homem-Aranha, teve até uma festa dele lá, do Henry, de Homem-Aranha. E tem uma cartinha também que ele fez aqui no Dia dos Avós, para mim e para o meu esposo. Ele, meu esposo, que é o vovô Pedro Henrique, e a vovó Noemi. Aí ele assinou o nome dele aqui e escreveu: Feliz Dia dos Avós, com amor, Henri. Muitas pessoas olham para mim e falam, puxa, caramba, esse pai tá tão forte. Dependendo do dia, sim, mas tem dias que eu prefiro me isolar, tem dias que a depressão tenta me consumir. E é só medicamentos, o tratamento psicológico para que a gente consiga caminhar e continuar essa caminhada. Eu quando chorava no quarto para ele não ver. E até hoje. Até hoje essa tristeza, porque é uma ferida pro resto da vida. Machuca de um jeito que a gente se perde, às vezes tá chorando sozinho. Só de relembrar. É essa dor que não passa. Que vem do fundo da alma da gente. Então é muito bonito, né? Toda essa exposição que ele faz, que a reportagem faz, da família do Liniel, né? Que era outra família do Henri, a família paterna. Mas zero material acerca dos avós maternos do Henri, que é com quem ele tinha muito mais convivência. Era o paraíso dele, ele sempre quis ficar na casa dos avós maternos, da dona Rosângela e do senhor Fernando, falecido em memória, né? Então fica uma coisa assim, já tendenciosa, já preparando o público para que se solidarizem apenas com os familiares do Liniel. Até porque o Liniel ele destrói não só a reputação da Monique, mas a reputação da família, dos familiares da Monique. Aquele final de semana foi maravilhoso se não fosse aquele final tão trágico. Brincamos, passeamos, comemos, tudo que o Henrique quis fazer naquele final de semana nós fizemos. Só que para mim estava sempre muito ele não querendo mais voltar para a casa da mãe. Todo mundo já fica impressionado com qualquer palavra que o Liniel fale, né? Aí ele fala que o Henri dizia que não queria voltar para a casa da mãe. Na verdade, o Henri não gostava daquela nova casa, como os meninos da idade dele em processo de divórcio geralmente não gostam. Era um apartamento na casa dos avós maternos dele. Havia um lugar, piscina, espaço, animaizinhos. Tinha tudo que ele gostava, que uma criança gostava. Ele gostava de ficar lá, né? Com os avós maternos, mas ele coloca isso já para ir semeando na audiência uma coisa assim, nossa Deus, se o próprio menino não quis ficar com a mãe, e a questão não é do menino ficar com a mãe, porque o pai é aquele cara que aparece de vez em quando e só aparece para levar para o parque, só aparece para ir levar para a festa. Agora a mãe não, além de toda a diversão que ela dá, ela precisa educar, ela precisa cuidar de todas as coisas que são chatas do dia a dia, que tem a ver com a criança. Então às vezes a criança confunde. E aí, como o pai só aparece para diversão, né? Não é para tomar cuidado e contato no dia a dia, até porque o Liniel tem histórico de não cuidar direito do menino, né? Nós temos lá, numa das páginas do livro da jornalista Paola Serra, uma mensagem trocada entre ele e a Monique, onde a Monique fala assim, Liniel, o que é isso no ânus do Henri? E aí, na verdade, eles falam, né, que o ânus estava mais comprometido do que aquilo que apareceu no livro, né? Tanto é que ela fala que ela está apavorada e tudo, mas enfim, só para mostrar para vocês que ele não era cuidadoso assim, e a Monique era. Então, obviamente que o Henri ficou focado no lugar onde ele se sentia livre, divertindo, até porque também nós temos isso nos autos, né?
o pai dizia ao filho frases meio comprometedoras sobre a bunda da própria mamãe dele, né? Um dia ele chegou para a mamãe e perguntou assim: mamãe, a sua bunda é de quem? Ela falou: meu filho, a minha bunda é minha, mas se você quiser eu posso te emprestar, brincando com ele. E aí ele fala que o papai dele disse coisas assim, pornográficas até para uma criança de 4 anos. Então, um pai que dizia isso para um filho não dizia e não fazia que outras coisas para esse menino, né? Contra esse menino. Nós temos um videozinho onde a Monique está malhando em casa ouvindo fone sem saber, até que algum conhecido dela falou assim: olha aqui, Monique, quando você estava malhando, olha o que estava acontecendo entre o Henri e o Leniel. O Henri descobre alguma coisa errada do pai dele, e aí o pai dele fala assim: vai lá, conta para sua mãe, vai ficar sem computador, sem celular. Então, ele não dava essa atenção toda, e aí vem com esse discurso de que o menino estava feliz com ele, e a gente compreende, a gente concorda. O problema é que, em meio a essa felicidade do menino, o menino participou de festas, comeu coisas estranhas, e não estou dizendo que ele seja culpado disso não, mas é que o menino passou mal, né? E o menino teve um mal-estar, ele pode ter confundido o mal-estar com não querer ir na casa da mãe. O Leniel também, além das coisas pornográficas que ele falava aos ouvidos do filho, ele também dizia coisas horríveis sobre a mãe e sobre o então companheiro da mãe. É claro que o Henri pensava assim: eu não posso gostar desse cara porque meu pai mostrou para mim que ele não vai com a cara desse cara, né? Então, tem todo um processo aí de alienação parental que as pessoas preferem ignorar. Ele sempre que voltava da casa do pai, ele voltava atormentado. Ele vinha com comentários que não eram comentários de criança, ele falava coisas que não eram palavras de criança para mim. Eu acredito que tinha uma certa alienação parental. Eu acho que ele falava, meu ex-marido, a gente não teve um término de relacionamento bom. O Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim: mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito a nossa, né, esse tempo, esse período. Aí eu falei assim: filho, por que você está perguntando isso? A bunda da mamãe é de quem? Aí ele falou assim: não, porque o papai disse que a bunda da mamãe é minha e dele. Eu falei assim: Henri, a bunda da mamãe é da mamãe, mas se você quiser eu te empresto ela de vez em quando. Aí ele falou: ah, tá bom. Eu falei: que pergunta estranha, né, do Henri fazer, porque o Henri não fazia esse tipo de pergunta. O Henri também veio com outro comentário na frente da minha mãe, na frente da Glauciene, que era a babá. Falou assim: vovó, por que a mamãe roubou o carro do papai? Aí a minha mãe falou assim: Henri, sua mãe nunca roubaria nada de ninguém, muito menos do seu pai. Aí eu fui conversar com o Leniel. Falei assim: Leniel, olha só, acho que você está confundindo as coisas. Tem determinados assuntos que você não tem que falar com o nosso filho. Primeiro, que o carro não foi roubado. Segundo, que você não me deu o carro. Eu comprei com meu dinheiro, eu comprei pelo meu contra-cheque, que eu estava pagando até agora, a última prestação foi mês passado, de acordo com o que eu recebia. Foi um teto que eu consegui, o carro que eu consegui comprar. Então, esse tipo de comentário não é para você fazer. Ele falou que ele se excedeu porque ele estava sem carro no momento e ele viu que eu estava com um carro, que no caso, quando nós estávamos casados, era o carro da família. E eu não gostei, comecei a não gostar desses tipos de comentários que o Leniel fazia. Eu achei até que fosse ciúme do Leniel, porque tinha uma nova presença masculina em casa. Porque, ao meu ver, assim, um abraço não causa uma estranheza, né? Eu achei que fosse ciúme do Leniel, eu achei que tivesse sido ciúme, né? Porque era uma pessoa nova dentro de casa ocupando o lugar dele. Não sei se realmente foi verdade ou se foi, talvez, invenção do Leniel porque ele estava com ciúme. Eu acho que foi um pouco dele ficar questionando o Henri, perguntando assim: ah, mas quem está lá? Mas como que é a pessoa? Como que ele fica? Porque o Henri, quando ele voltou, ele falou assim para mim: mamãe, a sua bunda é de quem? Isso foi uma frase assim que marcou muito. Aí começou a ter náuseas, o Henri, quando ficava muito nervoso, ele tinha essa ânsia de vômito. E eu pego o meu filho, falo: filho, calma. E ele foi chegando, eu paro o carro, abraço ele e tem vindo o Monique naquele dia, né? Quando a Monique vai vindo, ele vai ficando mais e mais nervoso. E quando a Monique chega, ela: filho, vem, amanhã tem escolinha.
amanhã tem futebol. Não, eu não quero ir, mamãe, não quero ir. E ela, Henri, vem. Começou a ser com uma voz mais incisiva. Eu falei assim, Monique, calma. Eu falei, filho, vai com a mamãe. É curiosa a prontidão das pessoas de acreditar em qualquer coisa que o Leniel diz. Ele diz, ele não prova nada. Aí ele vai falando que quando a Monique vai se aproximando, o Henri vai ficando mais nervoso. Por quê? Se é verdade que o Henri foi ficando mais nervoso, porque a foto que a Monique mandou pro Leniel não parece que o Henri estava nervoso, não. Ele era muito feliz com a mamãe dele. Estava no colo dela, aconchegado a ela, conforme as imagens do elevador. Mas vamos dar um crédito ao Leniel. Vamos supor que ele está falando a verdade, que o Henri foi ficando mais nervoso. Por que será que ele foi ficando mais nervoso? Porque ele ia ser entregue para dormir na casa de um homem acerca de quem o Leniel dizia horrores. São essas coisas que não entram para o processo. É isso que deveria ser considerado pela justiça, né, Raul Gazola? Você empresta sua voz para reclamar da justiça? Pois a justiça deveria começar a se perguntar sobre a legitimidade de maridos recém-saídos de um casamento serem assistentes de acusação, porque ele pegou esse cargo dele de assistente de acusação e está praticando todas as violências contra a Monique. E isso é profundamente injusto, tanto quanto é injusto caso o filho dele tenha morrido, seja assassinado, seja de forma violenta. O que, ao que parece, não é verdade. Não é verdade, não existe prova contra isso. Inclusive, os relatórios médicos todos dizem não há sinais de maus tratos no corpinho do Henri. Eu falei, filho, vai com a mamãe é uma mamãe boa. Aí ele olha no rosto da mãe e fala assim, não, mamãe não é uma mamãe boa. Por que o Henri falou aquilo? Aí ela fala assim, vem filho, que nós vamos procurar uma nova casa. É com essa palavra que o Henri vai pro colo dela. E aí temos um outro factoide, criado por um pai, por um homem, pelo patriarcado, que dá sempre razão à palavra de um homem e duvida de uma mulher quando ela apresenta provas. As provas que a Monique tem contra o Leniel derrubam essas palavras dele. Porque, por exemplo, aquele trechinho do livro da Paola Serra sobre o ânus do Henri, né? Estranho, para não dizer violado, para não dizer outras coisas. São provas, estão lá nos autos. Por que essas questões não vieram, né, para o processo? E aí ele vem dizer que o Henri olhou nos olhos da mãe dele e disse que a mamãe dele não era boa, que a mamãe dele era má. Gente, isso é uma falácia. E aí a gente fica esperando, né, que a defesa da Monique comece a peitar esse cara e dizer, cara, você vai ter que provar essas coisas que você está falando. Porque é engraçado. A opinião pública fica com ódio quando a gente tenta mostrar que esse pai não tem tanto boa fé quanto parece. E aí a opinião pública acredita em qualquer coisa, qualquer mentira, porque o que ele está dizendo aí acerca da Monique é mentira. Qualquer mentira que ele diz, todo mundo recebe como se fosse Deus falando. Aí ela fala assim, vem filho, que nós vamos procurar uma nova casa. É com essa palavra que o Henri vai pro colo dela. Quando o Leniel diz que, na hora que a Monique fala que eles vão procurar uma nova casa e o Henri vai, o próprio Leniel está dizendo, então, que o problema do Henri não era com a mamãe dele, porque não era, gente. Todas as provas que a gente tem, vai lá dar uma visitadinha no perfil da Monique, vai dar uma visitadinha no perfil Monique é inocente, no perfil Deixa a Monique falar, no perfil Cartas para Monique, no perfil Amor para Monique. Dê uma visitada nesses perfis que você vai ver como era linda, intensa, maravilhosa a relação dessa mamãe com o filho dela. São provas. Por que as pessoas vendo as provas preferem acreditar na palavra de um homem? E aí, quando a mãe fala que ela vai arrumar uma outra casa para eles morarem, ele está provando que o problema dele não era com a mamãe dele, era com a casa que ele não gostava, que talvez era a casa do Jairo, de quem o Leniel falava mal, e por aí vai. Monique passou pela portaria do prédio com o Henri no colo. No hall, encontrou Jairinho, que subiu para o apartamento junto com os dois. O padrasto ainda fez um carinho no menino. Quem vê a cena não pensa que logo mais aquela criança teria a vida ceifada. Então a narrativa é toda dramática para impressionar o coração da audiência, porque na verdade, de fato, quem vê a cena de o então companheiro da Monique fazendo carinho, não imaginaria que ele ia morrer. Ninguém imaginaria, nem a Monique, ninguém.
A questão é que uma criança que veio de uma festa, que veio de um final de semana tendo passado por vários lugares, comido várias refeições, ela pode ter adquirido alguma coisa, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, o Henri pode ter tido, de repente, uma sepse, né? Que é uma bactéria que entra. Às vezes, por exemplo, ele já estava fragilizado, ele não estava gostando da vida que ele levava, e isso não tem que ser culpa da mãe dele, é uma questão da criança, ela estava levando ele a especialistas, os especialistas falavam que aquilo era uma fase que os meninos passavam, e os meninos passam mesmo por essa fase, especialmente o processo de separação, mas ele já estava fragilizado, ninguém o estava ouvindo, não quer dizer que essas pessoas sejam criminosas, porque às vezes a criança dá sinais e a gente não consegue interpretar, né? Isso acontece com crianças, isso acontece com mulheres, tanto é que mulheres delegadas, juízas, morrem nas mãos de homem, né? A gente conhece a história de mulheres, por exemplo, que protegem outras mulheres, mas elas não perceberam que a violência estava dormindo ao lado dela. Então, às vezes a gente também não percebe algumas questões das crianças, como a própria Ana Carolina já demonstrou em entrevista que ela dá, Ana Carolina Oliveira. Meu filho recentemente fraturou o punho. E meu filho é meio dramático, assim. Nossa, aí ele fica, joga bola, gosta de jogar bola. Aí acontece alguma coisa, ele se joga no chão. Ele é dramático. Então, quando ele machucou o braço, aqui ele chegou, ai, meu Deus, aquela história toda. Eu falei, não, filho, não foi nada. Porque ele é tão dramático que quando é sério, você não acredita, né? Sabe, né? Você fala, não é possível. Aí eu fui apertando o braço dele, apertei aqui, não deu nada. Quando eu apertei aqui, ele gritou. Você sentiu? Aí eu falei, não, calma. E ele é dramático, mas não nesse nível, né? Aí meu marido chegou também, fez o teste, gritou. Aí eu falei, agora é real. Aí quando ele chegou com... Tá com quantos anos? Meu filho tem 7. Tava com o braço engessado. Fraturou o punho jogando bola. Vocês viram que interessante? Olha só, como as pessoas elas são convenientes, porque olha só, vocês viram a Ana Carolina falando que ela acha que o filho dela é um pouco dramático, e aí o menino realmente tem um incidente em casa, e aí ele ainda fala que ela fez um teste que ele gritou, aí veio o pai também fez outro teste e ele gritou. Onde é que eu quero chegar? Todo mundo no Brasil inteiro, por que não dizer no mundo, está acusando a Monique de não ter percebido os sinais que o Henri dava, e ela não realmente estava percebendo, porque ele estava dando sinais de uma criança que estava insatisfeita com o novo relacionamento da mãe, e onde muitos profissionais falam, não, mamãe, puxa o filho para o desenvolvimento, ele precisa crescer, ele precisa se relacionar. Então as pessoas estimulam a mãe a tentar fazer uma outra leitura disso. O menino estava na psicoterapia, e ele nunca narrou à mãe as violências que se alega que ele sofria. Ele nunca relatou à mãe. Segundo o pai, ele falou para o pai dar abraço apertado, e até essa acusação que a criança faz ser interpretada pela própria Ana Carolina como o menino é dramático. Dizia-se que o Henri era um menino dramático. E a professora Monique era toda cuidadosa, que eu já conversei com pessoas próximas da professora Monique que diziam isso, que as pessoas até achavam que o menino era muito afrescalhadinho, porque a mãe era muito protetora, muito carinhosa com o menino até os últimos dias da vida dele. Mas olha que interessante, as pessoas compreendem tudo que a Ana Carolina fala. E as pessoas não querem compreender o que a professora Monique falou com todas as letras no depoimento dela. Meia hora depois que ela sobe com o Henri no elevador, ela fala, o Henri tomou banho, está bem. E me mandou uma foto com ela e o Henri, né, deitados na cama, e o Henri de lado, sorrindo. E aí eu falo assim, lindos, poxa, que bom. E boto um emoji com coraçãozinho. Gente, vamos observar esta foto. Veja se isso é a foto de um menino que falou que a mamãe era má, que tinha medo de ficar com a mamãe. Ele está aí, sorridente com a mamãe, indo dormir com ela. Por que a gente vê as provas e fica com as falsas palavras? O que são falsas palavras? São aquelas que mais se parecem com verdadeiras palavras, mas elas são falsas. Depois daquilo ali, mais ou menos umas 10h30 da noite, ela me manda uma mensagem, Daniel, o Henri dormiu e está bem. Foi nesse fatídico dia que ele recebeu uma ligação e se recorda palavra a palavra, e que mudaria sua vida para sempre. E era mais ou menos umas 4h15 da manhã, eu estava a caminho, né, indo para Macaé, trabalho, e ali eu recebo um telefonema nesse horário da Monique. Agora, caramba,
quarto de madrugada a Monique, e a Monique me chorando. Daniel, você tá onde? Eu falei assim, tô indo pra Macaé. Ah, vem aqui pro Barra Doc, o Henrique tá com dificuldade de respirar. Eu falei assim, como assim? Aí já ele pega um telefone da mão dela. Irmão, você tá indo aonde? Eu falei, tô indo pra Macaé. Ele falou, vem pra cá pro Barra Doc, o Henrique tá com parada cardíaca. Eu falei, caramba, dificuldade de respirar e parada cardíaca tem uma diferença. Eu falei, mas o Henrique tá bem, o que tá acontecendo? Vem pro Barra Doc. Eu chego lá no Barra Doc e meu filho tá naquela condição lá na maca, os médicos em cima dele. Meu filho, que horas atrás, lindo, eu entrego meu filho bem. E ali já tava com cabeça inchada, cheio de hematoma. Preste bem atenção nisso. Se o Henri tivesse com cabeça inchada, cheia de hematomas, o Leniel já ia olhar para aquilo e falar, o que aconteceu aqui, Monique? Ele já ia criar um estardalhaço naquele hospital. O Henri não estava com cabeça inchada, cheia de hematomas, a menos que ele esteja falando dos finais dos procedimentos médicos, né? Que foi lá depois das 6 horas da manhã, depois das várias tentativas. Aí sim o Henri estava com a cabeça inchada, cheio de hematomas, porque os próprios procedimentos provocaram toda essa situação no corpinho dele. Inclusive, ele foi entubado, né? Aconteceu lá um pneumotórax bilateral. Isso tudo, inclusive, o hospital demorou a entregar isso. Por que o Raul Gazola prefere não lidar com essas informações? Porque as pessoas se apegam a essas informações falsas, essas informações superlativizadas, essas informações alarmizadas, né? Ai, crueldade, isso, aquilo. Não, mas vamos entender como é que aconteceu isso que a gente acha que é crueldade? Porque o Leniel aí, nesta cena, ele está mentindo. Porque se fosse verdade que ele tivesse chegado no hospital com o filho dele de cabeça inchada, cheio de hematomas, engraçado que no próprio depoimento dele ele falou que o menino não tinha nenhuma marca, que lá no depoimento, era tudo interno, era hemorragia interna, não dá para ver fora, não via nada. Aí agora ele está dizendo que ele viu o menino com a cabeça inchada, cheia de hematomas. É claro, ele viu sim o filho dele assim, mas foi depois, repito, depois dos procedimentos hospitalares. Conheci a Monique numa festa, né? Se não me engano, na época foi 2011. Ela era uma professora que tinha acabado de passar para o concurso, né, do magistério. Ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, divertida, sempre levava ele assim lá no alto, energia boa. Era uma jovem, né, querendo, né, se desenvolver, querendo mais uma carreira, começando essa parte dessa carreira profissional dela de professora e sempre quis mais e mais aí galgar coisas melhores. Se essa é uma reportagem justa, isonômica, como foi a reportagem da Thaís, a Veja criaria a responsabilidade social, pelo menos, de, ao invés de querer saber apenas como foi, apenas do Leniel, como é que foi que o casal se conheceu, eles iriam lá ouvir da Monique como o casal se conheceu. E assim como eles deixam o Leniel, aí a partir daí, falar livremente contra a Monique, eles deveriam deixar a Monique também livremente falar contra o Leniel. Porque é nessa contradita, né? É no contraditório que a gente vai entendendo os meandres da verdade. Então, você vai ver duas coisas aí. Primeiro, que ele vai falar o que ele quiser da Monique, porque a reportagem não vai ouvir a Monique, então não se sabe realmente se o Leniel está dizendo a verdade. E eles vão usar uma amiga da Monique para distorcer a maior parte da fala dessa amiga. Continuemos. Ela transmitia uma coisa boa para as pessoas. As ambições de Monique não demoraram a aparecer. E os mais próximos logo perceberam essa face, antes menos visível, aflorar. Aí o Raul Gazola, que empresta sua voz à narração desse documentário, também coloca o seu jeito bem machistão de ver a vida. Porque ele está chamando a Monique de gananciosa naquilo que ela tem de características. Vamos pegar o Leniel hoje. Olha só, o Leniel não viu na morte do filho dele uma maneira de ascender socialmente, economicamente, financeiramente, né, e até eleitoralmente.
Porque esse documentário aí é porque ano que vem é ano de campanha e ele vai usar isso tudo para virar um deputado federal ou um senador. Ele tá de olho no Brasil. E ninguém diz que esse cara é ganancioso, só falam que ele é um pai sofrido, que ele tem o direito de fazer isso. Pois a Monique, sem ter filho morto por perto para fazer propaganda em cima disso, ela só era uma mulher proativa, uma mulher que tinha iniciativa, uma mulher que queria mais, né? Até aí a fala do Leniel está correta. Ela queria mais e querer mais não é crime nisso, né? Agora, o Raul Gazola já começa a chamá-la de gananciosa, a ganância da Monique e não sei o que. Não, ela é só uma mulher proativa. Era uma mulher que nem vivia debaixo do sovaco de macho, né? Que talvez, né, era o que o Raul Gazola fizesse com a Daniela se ela continuasse viva, né? Porque se ele está falando isso em cima de uma história que ele não conhece, né? Eu só tá lendo reportagem. Mas ele emprestou isso aí porque ele acredita nisso. Ele acredita que a Monique é uma mulher gananciosa. E a Monique é só uma mulher maravilhosa. Não tem nada de gananciosa aí. A Monique sempre foi muito gananciosa, sempre foi querendo mais e mais, queria galgar por novas posições. Logo no começo ali, já ainda no estágio probatório, já imaginava, né, ser diretora da escola. No início, Eu até pensei que o Leniel estivesse falando dele, né? Gananciosa, sempre querendo mais e mais. Quem é que sempre quis mais e mais, né? Por exemplo, o Leniel, como engenheiro, ele ganhava um salário na faixa de uns 14 mil. Mas aí ele nunca trabalhou direito, se envolveu com coisas estranhas, que não dá para provar isso tudo agora nessa fase do processo. Mas se uma reportagem fidedigna também fosse ver o passado profissional do Leniel, eles iriam descobrir coisas que eles não gostam. Mas isso aí é um trabalho encomendado, né, gente? Rolou dinheiro para as pessoas serem entrevistadas e tudo, né? Então, nem tudo que parece é. E, na verdade, nem parece. A gente vai vendo que é uma reportagem tendenciosa. Tanto é verdade que no dia de hoje, né, sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, o Leniel simplesmente, por meio da sua defesa, não admitiu que um canal do YouTube que o havia entrevistado no dia anterior à tarde, né, uma entrevista de 20 minutos, ele simplesmente proibiu que a entrevista fosse transmitida, porque lá haveria uma repórter que estaria fazendo perguntas isentas, ela não ia estar em favor nem de Leniel, nem de Jairo, nem de Monique, ela iria estar a favor dos fatos, que é a repórter Carla Albuquerque, né, jornalista, e aí ele não deixou a entrevista ir ao ar. Então ele vem agora chamar a Monique de gananciosa, quando na verdade, estranho, um homem de luto, que nunca tinha tempo para sair com o filho, no meio do luto ele foi à Disney, surrupiou uma mulher financeiramente, agrediu fisicamente esta e outras mulheres, né? Claro, vocês não vão acreditar nas nossas palavras, vão pedir provas, mas é curioso que vocês acreditem nas palavras dele. Mas essas mulheres, a maioria das quais são muito amedrontadas, uma hora a indignação vai ficar maior do que o medo, e vocês todos hão de se surpreender. Vamos escutar o show de misoginia agora. Eles namoraram pouco tempo. Tava naquela correria para casar logo, entendeu? E a mãe dela também. Aí a mãe já estava querendo comprar apartamento perto, para ficar por perto, e teve uma pressão da mãe para casar logo. Gente, qual é o problema de um ser humano, seja ele homem ou mulher, querer algumas coisas na vida de maneira mais qualitativa, né? Qual é o problema de uma mulher querer morar na casa dela independente? Qual é o problema de uma mulher querer uma cerimônia pomposa de casamento, né? Pode ser que o Leniel não concordasse com isso, mas criminalizar porque ela quer isso? Gente, isso até a minha esposa sempre quis e a gente fez na medida do possível, né? Agora eu vou criminalizar a minha esposa porque ela queria isso, porque ela queria aquilo. Quer dizer, isso é um macho chorão, porque na verdade o Leniel não quis isso não. Se vocês virem a entrevista que eu já falei da Miriam, o Leniel roubou a Miriam para conseguir um carro com o dinheiro dela. E aí vocês não veem ganância nesse homem, que ele tem cara de simples, mas ele é
profundamente ganancioso. A Monique, ela só era proativa, ela era zelosa com o que ela queria, ela nunca brigou por questões financeiras. Ela fala que ela já tomou calote, por exemplo, em festa de aniversário, ela contratou um serviço por cerca de 12 mil reais, aí o pessoal lá deu calote, ela foi lá e bancou tudo, né? Então, o que tem de ganância aí? E qual é o problema de uma pessoa querer subir tanto profissionalmente quanto financeiramente? Não é para isso que a gente educa os nossos filhos? O Leniel é de um partido progressista, que na verdade é um partido de liberaloide, né? Que é aquelas pessoas que falam, não, a gente tem que ensinar projeto de vida nas escolas, que é para ensinar os meninos a serem empreendedores. Então agora os meninos todos ficaram gananciosos por causa disso. E a Monique, ela era empreendedora. E aí ela agora está sendo criminalizada por isso. Ah, gente, nos poupe, né? O grande sonho da Monique, ao meu ver, era ser rica, era ter uma condição melhor, era sair de bom rumo. Agora, o que ela esperava com isso, eu não sei. Não queria mais ficar, né, perto dos pais em Bangu, queria uma nova casa, queria um casamento estrondoroso, queria uma casa maravilhosa. Ela viu que meu filho estava numa situação boa, então dali a gente já viu que tinha lição, né? E quem conhece Monique sabe, né? Esse lado manipulador dela, esse lado de narcisista, sempre em primeira pessoa, sempre preocupada consigo mesmo e fazia de tudo para conseguir o que ela queria. Tem um jeitinho assim tão carinhoso, tão delicado, ela convence qualquer pessoa. Gente, que trágico. Tanto o Leniel quanto essa amiga, né? Não é amiga da Monique, não, essa é amiga do diabo, né? Ela está sendo gentil, a gente entende que distorcer a maioria das coisas que ela falou, mas ela solta um veneninho falando que no modo de ver dela, a Monique sempre foi gananciosa, mas é o modo de ver dela, porque as mulheres são criadas para serem mortas pelos homens. E aí quando tem uma mulher que tem altos cuidados, uma mulher que tem espírito de excelência, uma mulher que é líder, uma mulher que é proativa, aí eles chamam isso de gananciosa. Inclusive, até a maneira gentil da Monique ser, todo mundo fala que a Monique é muito carinhosa, que a Monique é muito afetuosa. Aí a amiga dela, amiga do Satanás, né? Não é da Monique, essa amiga aí que, vendo a Monique com suas características maravilhosas, dava uma interpretação invejosa, só pode, porque ela está chamando até o amor da Monique, o carinho da Monique de manipulação, e na verdade a Monique não consegue manipular ninguém, tanto é verdade que na reportagem que a Thaís Furlan fez, as pessoas olham para o olhar da Monique e acham que ela está mentindo, acham que ela está blefando. Ela está lá sob efeito de medicamentos, né? Está lá sem poder ter a sua vida de proativa que ela tinha, então ela está inchada. E aí até isso tudo as pessoas interpretam como manipulação, e não é manipulação. Aliás, uma coisa interessante, vocês fazerem o contraste entre o estado físico e psicológico da Monique e o estado físico e psicológico do Jairo. O Jairo está bonitinho, produzido, né? Isso deveria ser investigado, por que ele está tão bem assim. Agora, a Monique está visivelmente e psicologicamente lesionada, para vir essa amiguinha dela, né? E dizer que o carinho dela era uma estratégia de uma psicopata, de uma narcisista. Narcisista é quem faz esse tipo de coisa, né? Que o Leniel é um grande narcisista aí, ó, imperando nesse documentário. Vocês querendo aceitar ou não? Ela convence qualquer pessoa. Ainda no namoro, já pedia quase que mês a mês que queria fazer uma plástica, um silicone nos seios, uma cirurgia de lipoaspiração. Era cabelo, treino, treinava bastante, né? Ela estava sempre no salão, fazendo tratamentos, uma mulher bem vaidosa. E ela conseguiu, né? Ainda no namoro ali, ela, acho que foi final do ano, mais ou menos, ela fez o silicone, fez a plástica, muito preocupada com o corpo, com a estética. Será que essa amiga da Monique queria pegar o Leniel? Porque, gente, onde é que uma mulher que gosta de treinar, uma mulher que deseja colocar silicone nos seios, que agora está um pouquinho fora de moda, mas na época que a Monique queria, a mulherada do mundo inteiro estava querendo fazer isso, né? Uma mulher que queria fazer lipoaspiração. Olha, eu sou casado com uma mulher e tenho 2 filhas.
E as três têm esses mesmos desejos da Monique. Elas são narcisistas por causa disso? Aliás, dá uma olhada nos tribunais, dá uma olhada nas jornalistas que produziram essa matéria, dá uma olhada no tipo de namorada que o Lenel arrumou, para você ver como é só mulheres, como se diz no senso comum, turbinadas, né? Então, ele agora vem dizer que os desejos que são comuns às mulheres, que isso é sinal de ganância, que isso é sinal de narcisismo. Por favor, gente, é muita criminalização de uma mãe inocente. E ainda que fosse o caso, isso seriam questões paralelas, porque, na verdade, o que a gente tem que ver é, essa mulher era quem para o Henri? Ela era uma mãe maravilhosa para o Henri, e isso está mais do que provado de que ela foi uma mãe maravilhosa para o Henri. Agora, uma mulher ter disciplina, gostar de malhar, gostar de fisiculturismo, querer pôr um silicone, querer fazer uma lipoaspiração, isso não tem nada a ver com uma mulher narcisista, não. Perdoem-nos, mas vamos ter de fazer um contraste aqui agora entre a Monique e essa suposta amiga dela. Porque, olha só, vocês percebem aí que a amiga dela, né, suposta amiga, ela se arrumou para conceder essa entrevista? Então será que ela também poderia ser chamada de narcisista? Ela está com colar, está com uma bela roupa, está com o cabelo tratado, está maquiada, está com a sobrancelha feita. Por que a Monique tem que ser gananciosa em relação a isso? Então é muito esquisito, sabe? O abismo que jogaram a Monique, um abismo de misoginias sem fim. E a pior misoginia é aquela que vem de uma outra mulher, né? Que é um ser feminino odiando o próprio gênero. Que horror, que coisa terrível, que coisa cultural nefasta e macabra. E isso não tem nada a ver com a maternidade da Monique em relação ao seu filho amado. Sempre foi vaidosa, sempre. E ele fazia as vontades dela. Eu acho que ele achava prazer nela ser vaidosa. Isso é a concepção de um senhor, um homem das antigas, né? Um homem, né? Desculpem falar, mas a gente vai ter que falar. Um homem que talvez no seu secreto desejou a nora sexualmente às escondidas, porque a gente sabe que as masculinidades são assim. Aí o cara deseja a mulher maravilhosa que vai casar com o filho dele, e aí a culpa é dela. Ah, ela tem alguma coisa errada, não sei o quê. Mas é isso, é um homem que não pode ver uma mulher sendo mulher, que já fica atacado com seus nervos de macho, né? A gente entende que é a geração dele. Agora, o Leniel é um covarde, porque ele gostava do jeito da Monique ser, né? Depois ele passou a trair a Monique durante o casamento. Mas enfim, a gente não tem como provar isso agora, não vamos render esse assunto. Só fiquem de olho em todo o estrategismo dessa matéria. Quem pagou essa cirurgia estética, tanto de lipoaspiração, quanto de silicone, né, quanto prótese mamária, fui eu que paguei, foi um pedido dela lá no começo. Meu Deus, que homem pequeno. Porque vamos supor que ele tenha pago. Eu vou falar vamos supor porque há várias histórias sobre isso aí, né? A Monique era uma mulher que sabia ganhar dinheiro. E aí, por exemplo, nos dias antes de ela ser presa, ela tinha conseguido um empréstimo de 100 mil reais para o Leniel. Então ele fica mentindo aí, isso que eu tô falando. As pessoas acreditam em tudo que esse cara fala. Deveriam ir às fontes, deveriam fazer uma devassa nas contas dele para vocês descobrirem quem é que conseguia dinheiro para quem. Mas suponhamos que o Leniel pagou as cirurgias da então noiva ou recém-esposa dele. Ué, por que ele está reclamando? Se eu sou um engenheiro que ganho cerca de 14 mil reais e tenho condições, meu Deus do céu, aí agora que a mulher não se relaciona mais com ele vai ficar falando mal dela, é? Que falta de gentileza. Isso, mulheres que se apaixonam pelo Leniel, é para vocês saberem que tipo de homem com quem vocês podem se envolver, né? Ele não vai contar para vocês que ele está achando ruim agora que ele surrupiou a Miriam em quase R$500 mil e agora ele está achando ruim dela, está querendo reaver esse dinheiro que provavelmente ele não vai devolver, né? Então, se ele está reclamando aí de um silicone da Monique, de uma lipoaspiração, e os quase R$500 mil que ele surrupiou da Miriam, lá dos Estados Unidos, que tanto o ajudou, achando que estava ajudando a associação em Riborel, ele estava virando um empresário e hoje ele está na mamata, né? Hoje é um vereador querendo galgar, né? Falando mal da Monique, mas ele está querendo galgar o eleitorado para se tornar deputado federal, ou alguma coisa a nível federal. E isso vocês não acham que é ganância, né? Preste atenção nesse homem, que ele se revela aí nessa entrevista. Em 14 de dezembro de 2012, Leniel subiu ao altar
na Igreja Imaculada Conceição. Os dois cheios de planos. Quando ela casou com o Leniel, ela dizia que estava bem apaixonada. Estava bem empolgada com o casamento. Embora eu acho que foi muito rápida a relação, o namoro, o casamento, a gravidez, eu achei muito rápido. É curioso essa amiguinha, entre aspas, ficar falando que o casamento foi muito rápido. Gente, é um casamento de duas pessoas adultas. As duas pessoas são adultas, as duas tiveram as suas histórias lá antes de uma se encontrar com a outra. Qual é o problema de as duas se encontrarem, se decidirem, se casarem, né? Eu conheço pessoas que se deram muito mal porque namoraram durante muitos anos e pessoas que se deram muito mal porque se casaram muito rápido. Porque, na verdade, o casamento é um mistério. A gente vai conhecer a pessoa quando a gente começa a morar debaixo do mesmo teto. Seja esse namoro durando 2 meses, seja esse namoro durando 10 anos. A questão é que os dois já eram bem adultos. Eles eram adultos. Monique não era menor de idade quando se casou com Leniel. Então, a suposta amiga dela vir moralizar até a cerimônia de casamento dela, até o período de namoro dela. Isso é de uma misoginia tão mordaz e tão perversa. Após o casamento já se começou a querer ter filho. Aí já começou a preocupação de querer ter filho e a cobrança de ter filho. Mas o que ela dizia às amigas mais próximas não era bem isso. A Monique não sonhava em ter filhos. Os sonhos dela não eram outros, assim. Crescer profissionalmente, conquistar outras coisas na vida dela. O filho não. E quando ela descobriu, ela ficou desesperada, que foi a primeira reação. E calhou dela ter acabado de ter feito uma cirurgia plástica nos seios, entendeu? Isso tudo mexe muito com a cabeça dela. Vamos lá, o Leniel já revela mais uma faceta do caráter dele, que é se achar gostosão. Ele está tentando insinuar para a audiência que a Monique já casou com ele, já querendo filhos, querendo dizer assim, que a Monique queria arrancar o dinheiro dele, sendo que a Monique era uma mulher tão esforçada que ela jamais arrancaria o dinheiro dele. Ela poderia ter padrões de vida elevados, ela corria atrás, fez concurso, fez pós-graduação, fez uma série de coisas, e aí ele agora está querendo passar para a audiência que ele sempre bancou tudo dela e que ela queria arrancar o dinheiro dele, por isso ela queria dar o golpe da barriga no próprio marido. Socorro, né? Aí vem a amiga, entre aspas, falar que ela não queria filhos. Vamos lá, vamos supor que a amiga esteja falando a verdade, que é o mais provável, que o Leniel está blefando aí, né? Quem conhece o Leniel sabe que ele blefa. Vejam a entrevista da pastora Miriam, dada no Fuxico Gospel no dia 17, né? Ou melhor, foi essa semana aí, né? Na mesma semana que esse documentário foi publicado. Então, gente, qual é o problema de uma mulher? Aliás, na verdade, a maioria das mulheres da atualidade não querem ter filhos. A maioria das mulheres, quando ficam sabendo que estão grávidas, entram em desespero. Elas têm medo do parto, elas têm medo... Todo mundo fala com a mulher, quando você tiver um filho, acabou a sua vida. E quando as pessoas falam isso, não é porque as pessoas não gostam de crianças, não é porque realmente a mulher vai ter de ficar comprometida com o filho. Então, isso não pesa nada contra a Monique, se ela no começo não quis o filho. Eu conheço inúmeras histórias de mulheres que não quiseram o filho no começo, né? E que depois, quando essa criança veio, elas se tornaram as mães mais maravilhosas do mundo. A minha esposa é um caso. Ela nunca quis nenhum filho. A gente acabou fazendo 3. E ela é uma das mães mais exemplares que eu conheço. E aí eu vou fazer o quê? Se acontece uma tragédia com um filho meu, eu vou fazer igual esse ex-marido faz? Ficar atormentando a vida de uma mulher que foi uma mãe tão responsável com o filho que eles tiveram? Porque ele dá uma de paizão, mas quem tinha amor profundo e intenso pelo filho era a Monique. E não existe nenhum problema se em algum momento, ou antes, ou durante a gestação, ela não quisesse ter a gestação. Aliás, apontar isso numa mulher é atentar contra os seus direitos reprodutivos. As mulheres, elas têm sentimentos, têm variações. As mulheres passam tanto mal que uma hora elas, eu não queria ter grávida não, porque quem queria ficar passando mal? Aí vem essa colega, será que essa colega dela e essa suposta amiga tem filhos? Porque, seja como for, quando o Henri nasceu, a Monique foi a melhor mãe que ele poderia ter, e isso é nitidamente comprovado. Não é porque ela o perdeu ao estar dormindo, ou desfalecida, ou dopada, que ela deixou de ser a mãe maravilhosa que ele tem, não, porque a última imagem que ela tem dele mostra o tanto que ele estava feliz ao lado dela.
O Leniel era um paizão. A Monique também, no início, eu creio também que ela era uma boa mãe, né? Depois é que ela foi mudando, né? Depois de um certo tempo de casado, ela já não estava mais feliz, não estava satisfeita com o casamento. A Monique sempre gastou muito, sempre teve um descontrole com relação a finanças. Nunca pagou nada. Eu descobri que a Monique tinha feito um empréstimo, né? Mais de 100 mil reais para pagar em não sei quantas vezes, por causa de um outro cartão de crédito que ela tinha. Então, nós não temos como provar isso para vocês aqui, né? A família da Monique tem direito à descrição, eles não iriam nos dar esses dados. Mas a gente sabe que é o contrário, essa questão que ele está falando aí do dinheiro, né? Que ela gastava muito, blá, blá, blá. Mas, de qualquer forma, vamos nas palavras do Leniel. Quando ele diz que ele descobriu que ela pegou empréstimo para pagar um cartão, aí você fica pensando, ai, que mulher gastadeira. Olha, se ela era gastadeira ou não, isso é uma questão dela. Uma coisa está clara nas palavras do próprio Leniel. Monique era responsável pelo que ela fazia. Ela bancava o que ela fazia. Então, se ela tinha um cartão que ela ficou endividada, o que ela fez? Ela pegou um empréstimo para ela pagar os gastos que ela fez. Isso é que é uma mulher adulta. Pode fazer coisas até que a gente não concorde, mas ela vai lá e se banca. Ela vai lá e corre atrás. Ela vai lá e resolve isso. E isso não é só a Monique, não. Várias mulheres que estão nos assistindo ou nos ouvindo agora fazem a mesma coisa e elas falam assim, não, eu me viro, eu sempre cheguei aqui e foi desse jeito, né? Para ele ficar tentando insinuar que porque ela era gastadeira, ela não sabia criar o filho dela. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, nós conhecemos história de homens que faziam uma gastação terrível, inclusive o senhor Leniel fazia gastos exorbitantes, né? E aí a Monique é que tinha que resolver essas questões, porque ela, sim, era uma mulher responsável. E ser responsável significa, eu vou bancar até as coisas erradas que eu fiz. Eu vou lá, pego o empréstimo, acerto tudo. Monique era assim, Leniel não. Tanto é que você sabe, né? Ele está devendo, neste momento, mais de R$500 mil a uma pessoa que tanto o ajudou. Naquela altura, a separação era incontornável. Monique já tinha virado a página de forma definitiva. Ela fez de tudo para se separar do meu filho em outubro. Eu acredito que ela, já antes de outubro, ela já estava com esse Jairo. Ex-sogrinha da Monique, mentindo e blefando, né? A gente tem que lembrar que ela também estava com o Leniel, enquanto Monique cuidava do enterro do Henri, ela estava com o Leniel por horas no IML, né? Fazendo sabe o que lá com as informações, com aquele corpo que chegou todo machucado do hospital, né? E aí, ela tá blefando aí, porque ela sabe que a Monique não tinha ninguém. A Monique já disse isso em depoimento, já disse isso em sede judicial, que ela veio a conhecer o Jairo a partir de 31 de agosto. Aí o Leniel fala, lá perto do Dia dos Namorados. Não. No Dia dos Namorados, ela fez uma grande festa, Dia dos Namorados de 2020. 12 de junho de 2020, ela fez uma grande festa em família, o Henri ajudou ela a montar a festa e tudo, ela foi extremamente maltratada naquele dia, naquela festa, né? Ela então, uma vez que ela conheceu alguém, e aí já era 31 de agosto, era totalmente compreensível que em outubro ela estivesse querendo se separar, porque responsável como ela era, assim, peraí, eu já sei que eu estou agora me entendendo com outra pessoa, então deixa eu formalizar minha separação. Qual é o erro disso aí? Né? Mas é porque a reportagem esconde alguns preconceitos até religiosos que o próprio Leniel tem na cabeça de um religioso cristão desses falsos, como o Leniel na cabeça deles é assim, enquanto a gente estiver junto no cartório, ela é minha esposa. Então, se ela já estava namorando com alguém antes da separação no cartório, ela estava em adultério. E Monique era profundamente responsável. Inclusive, ela tentou o tempo inteiro ser uma pessoa responsável. O fato dela gostar de sair e se divertir não a torna uma esposa irresponsável. Pelo contrário, mostra que ela era um ser humano próprio, que ela, naquela vida de marido ausente, de marido que ficava até no serviço para não querer ficar com a família, ela tinha que dar o jeito dela de sobreviver, nem que seja se divertindo um pouquinho. Mas isso não tem nada a ver com infidelidade. Essa que é a questão. Mas aí, junta o filho com a mamãe do filhinho, né? No caso, o ex-marido dela e a ex-sogra dela, para ficar insinuando coisas que não tem nada a ver com a responsável Monique Medeiros. Ela mesma disse que estava com o Jairo ali antes dos Dias dos Namorados
Encontramos até uma carta agora, recentemente, em coisas aqui pessoais, coisas aí antigas, uma carta, ela falando de pose do Jairo ali mais ou menos entre o dia dos namorados daquele ano, né? Aqui o Leniel está nitidamente mentindo, porque a Monique disse em sede judicial, né, no tribunal, que ela veio a conhecer o Jairo em 31 de agosto. E no dia dos namorados ela fez uma grande festa para o marido dela. É claro, quando o Jairo começou a se aproximar dela, ela foi falando que o casamento dela não estava legal, e não estava mesmo. Aliás, eles já tinham se separado de corpos desde o dia 12 de junho, por causa do descaso que o Leniel fez naquele dia. Ela conta isso no depoimento dela, né? Então, ele está mentindo aí. Quando ele fala que foi ali por volta do Dia dos Namorados. Não foi por volta do Dia dos Namorados, porque ela tem até como provar. Ela tem festa, ela tem vídeos, ela tem um monte de coisa que ela fez para o Leniel. Ele está mentindo aí, e a Veja peca muito em deixar apenas esse homem falar e não querer ouvir o contraditório da ex-esposa dele. Né? Só que a gente só se separou no final de outubro. Ela deve ter feito campanha para ele, deve ter prometido mundos e fundos para ela. E realmente ele colocou lá dentro para ganhar uns 14 mil reais. Eita, parece que a capacidade de mentir, de blefar, é de família, né? É mãe e filho mentindo acerca de uma cidadã que é inocente, que já perdeu o filho, agora tem que ficar sobrevivendo a essas mentiras de vocês. Porque vocês irão falando aqui. Obviamente que quando a Monique se relacionou, ela disse isso no depoimento dela, que ela estava lá com o Jairo até falou, olha, você agora, eu sou um homem de família, então você tem que estar apresentável, blá, blá, blá. Ela ajudou ele na campanha, sim, ela nunca escondeu isso de ninguém, né? Agora, o blefe aí, a perversidade, é a ex-sogra dela dizer que o Jairo conseguiu para ela um cargo para ela ganhar 14 mil reais. É engraçado esse teatro de quanto a Monique passou a ganhar no Tribunal de Contas, né? Porque o Leniel fala que ela tinha de 3 mil, ela passou a ganhar 20 mil. Aí agora a mãe fala que é 14 mil. E, na verdade, a Monique ganhava como diretora de escola cerca de 6 mil reais e ela passou a ganhar cerca de 9 mil no novo cargo que ela tinha no Tribunal de Contas. Então, teve um aumento aí de mais ou menos 3 mil, que ela disse em depoimento na Justiça que ela pagava a escola do Henri com esse dinheiro, com esse acréscimo que ela tinha. Então, é uma mentiradinha assim, tão rapidinha que passa numa cena, mas é perversa. É tão perverso quanto um vírus da Covid, né, que se entrar nos nossos corpos nos mata em questão de horas. É essa mentirinha dessa ex-sogrinha. Após a morte do Henri, várias das amigas da Monique, principalmente amigas muito próximas, começaram a se voltar contra ela. Começaram a falar, não, Leniel, enquanto você estava embarcada, a Monique te traía. Enquanto você estava fora, a Monique fazia isso e aquilo. Ainda bem que ele diz, pelo menos ele tem a dignidade de dizer que essas supostas amigas da Monique falavam isso depois que os dois tinham se separado, né? Porque a Monique, além dela ser carinhosa, ela é muito bem-humorada e possivelmente ela falava com as mulheres, vou chifrar esse cara não tá com nada, não tá rendendo em casa. É uma maneira alegre de se expressar, ela era assim. Agora, eu acho curioso que ele tá falando mal da Monique, mas essas amigas que o procuraram para dizer isso, possivelmente estavam de olho no dinheirinho que elas sabiam que ele ganhava, né? O Leniel, engraçado, a Monique custou se relacionar com alguém. O Leniel já saiu do casamento dele namorando lá com uma das advogadas do processo, né? Que foi a Samia Massari, que acho que hoje que é a distância dele. Então, essas amiguinhas o cercaram, sabia que ele tinha um dinheirinho, que não sei o quê, e aí vem com essa conversa que ele pega para usar contra isso. Na verdade, isso tudo é invenção. Isso são as mulheres, infelizmente, são educadas para rivalizarem umas com as outras. Muitas mulheres tinham inveja do porte da Monique, da maneira responsável dela agir, da maneira proativa dela agir. E aí vê, o homem sofrido, agora não, agora é a minha chance. Gente, vamos falar a verdade nisso aí. Até porque as mulheres criminalizam, né, umas às outras quando uma vê que a outra está arrumada. Engraçado que todas elas procuram o salão, essas coisas todas, mas ficam uma vigiando a beleza da outra. A gente tem um pouquinho de humanidade, não só do olhar do homem sobre a mulher, mas como do olhar das mulheres umas sobre as outras, ou uma em relação às outras. Lembro que ela ganhava, ela queria ganhar pensão também do Henrique, que não era ruim. O negócio dela era dinheiro, a ambição. Gente, olha esse processo maciço de criminalização da Monique.
Gente, é claro que se ela tinha um filho com o Leniel e o Leniel recebia um salário de pelo menos 14 mil reais como engenheiro, obviamente que ela ia querer a pensão, até porque o Henri não foi feito sozinho, né? O Henri carrega, no mínimo, material genético da Monique e do Leniel. Então, é direito da criança, é direito da mulher, até porque o Leniel já tinha outras namoradas, né? Os depoimentos deixam bem claro que quando o Leniel tinha a chance de ficar com o filho, ele deixava o filho na dona Rosângela, a ex-sogra dele, para ele sair para namorar. A Monique não podia fazer isso, né? A Monique seria julgada, mas o papai fazia. Então, toda mãe que entende que o filho dela tem direito a uma pensão tem de pedir. Aí vem a sogra querendo humilhar a mãe, falando que ela queria o dinheiro do Leniel. O Leniel é o pai do Henri e o mínimo que ele podia fazer é dar uma pensão sem chororô, sem reclamação, porque o Henri não foi feito sozinho. A separação foi muito difícil, principalmente para mim. Eu sou filho de pais separados, eu sei, mais ou menos ali foi naquela faixa etária que o Henri tinha, que eu separei, que meu pai separou da minha mãe, eu tinha 4 anos na época, o Henri também tinha 4 anos, e eu sabia o que é ser um filho de pai separado. Uai, mas o Leniel queria o quê? Que a Monique ficasse debaixo do jugo dele, em nome das concepções dele, que ele era filho de pai separado? Não só ele, a gente conhece inúmeras crianças que são filhos de pais separados, e aí eu pessoalmente conheço crianças que sofreram muito porque os pais seguraram o casamento para ter uma boa aparência de uma boa família, e as crianças odeiam toda a falsidade que elas viram ali, e conheço crianças que são extremamente felizes, apesar dos pais terem crescido, né, ela ter crescido com os pais separados. Então, ele está blefando aí, querendo mesmo que a Monique ficasse debaixo do jugo dele, porque ele aprontava muito contra ela. A questão é que aí só tem ele, a mãe dele e a falsa amiga da Monique falando contra ela. Alguém vai falar do Leniel aí? Alguém vai falar do passado do Leniel? Alguém vai falar das mulheres com quem o Leniel se relacionou? Alguém vai dizer das coisas todas que aconteceram antes da separação do casal? É essa que é a injustiça dessa matéria. O enterro, né, estava marcado mais ou menos para umas 10h30 para começar, do qual iria lá o velório, né, mais ou menos umas 2 horas da tarde, e a Monique ficou ali, né, entra, não entra, até que momento que a Monique chega, já estava lotado, era mais ou menos a hora ali do padre, e ela chega com uma camisa da reserva com dizeres, feita, já pronta para aquele dia, uma camisa branca com alguns dizeres, com um brinco, com cabelo feito, toda bem arrumada, de bota. Vocês não percebem que enquanto ele está aí falando que a Monique chegou com uma camisa feita para aquele momento, ele não conta que ele também fez camisas, que ele fez dizeres, que a Monique diz isso no depoimento dela, que quando ela viu que o Leniel tinha feito camisas para ele e para a família dele, e ela viu que ela e a família dela estavam sendo descartadas, aí ela foi à loja pedir para fazer camisas para ela se despedir da melhor forma do filho dela, até porque ela não sabia do que o filho tinha morrido, ela não fazia a menor ideia, né? E aí ela vai, faz essas camisas e ele não conta que ele fez para ele também. Ele não conta isso que eu estou falando, é sempre expondo a Monique. Aí o pessoal fica assim, ai, eu destruída, jamais me arrumaria para ir no enterro. Gente, nós conhecemos tantas situações onde, quando não se sabe que o menino morreu, quando se acha que o menino morreu, porque a morte de uma criança é sempre trágica, mas a criança pode ter pegado sepse, né? Uma bactéria que toma conta do corpo em horas. O menino morreu no período de pandemia, então o atendimento médico foi todo desastroso em função da pandemia mesmo. E aí a pessoa entendendo que tanta gente estava morrendo naquele período, ela está assim, peraí, Deus já despediu do meu filho da melhor forma possível. E aí quando ele fala que ela foi com o cabelo arrumado, ela não foi com o cabelo arrumado no sentido suntuoso, esplendoroso do termo, não é? Porque a Monique é uma mulher alta, né? Então qualquer lugar que ela vai, ela se impõe, né? Eu, sendo psicólogo e até sendo um cristão, um educador cristão, eu já tive de lidar com isso, né? Como que jovens mais altos, mais imponentes sofrem preconceito. E a Monique era essa mulher, essa jovem mulher, que ela era alta, então qualquer arrumaçãozinha dela já fica aquela coisa destacada. E aí esse infeliz, que não queria que ela se separasse dele, agora fala mal de uma coisa que ela não pediu para ser. Ela não pediu para ser alta, ela não pediu para ser isso, ela não pediu para ser aquilo, ela era só uma mulher. E aí, de repente, ela estava com os cabelos todos desgrenhados, desesperadas,
desesperada, chorosa, e alguém a aconselhou: enquanto você aguarda as camisas, então passa ali e dá uma arrumadinha para você ir no velório do seu filho. Então, ele fica nesse teatro todo aí, ele faz pior, né? Porque ele vive pegando o corpo, a memória, o cadáver, a imagem do filho dele e fica fazendo marketing em cima de um menino que morreu, segundo ele, de forma desastrosa. Imagine. Ela prefere, ao invés de estar lá do lado do caixão do filho, perder algumas horas para se equipar num salão de beleza. Olha, isso aqui a defesa da Monique deveria pegar, né? Isso dá até anulação de processo, anulação de julgamento, porque o promotor que deveria promover a justiça de forma justa. Aí ele cai na mesma conversa de que a Monique se empiriquitou toda para ir ao enterro do filho. Na verdade, ela já disse isso em sede da justiça, ela disse isso ao promotor, ela disse isso tudo, e ele não prestou atenção não. Aí, um processo que nem acabou, a Monique ainda nem foi julgada, e aí está o promotor emitindo uma opinião pessoal, sendo que ele deveria ter informações mais precisas sobre esse processo. Eu acho que a defesa da Monique deveria entrar em relação a isso aí. Pelo amor de Deus, gente, que coisa mais feia, que coisa vergonhosa. Esse promotor que dizem que é muito bom, fica dando declaração para um documentário que ele sabe que é tendencioso, porque um promotor iria querer ouvir todas as partes com muitos detalhes. Ele até ouve os detalhes, mas ele já tem a concepção dele, porque, né, gente, é um promotor homem, na mesma vibe lá do ex-sogro da Monique, né? Promotor homem, que olhou para aquela mulher maravilhosa, a desejou de maneira secreta. Não temos como provar isso, só temos como provar que os homens são assim. A desejou de maneira secreta, então agora ele precisa derrubar essa mulher que mexeu com as questões bem pessoais dele. Sejamos verdadeiramente conhecedores dos fatores humanos dos homens, porque não é possível que um promotor vai se pronunciar assim contra uma mulher nitidamente inocente. Até mesmo depois da morte do Henri, a Monique a pega fazendo cabelo, fazendo pose na delegacia, comendo pizza ou alguma coisa parecida, andando de mão dadas com Jairo, sorrindo. Então eles continuaram a ter uma vida conjugal, assim, explícita, e os dois ali dentro daquele plano que foi arquitetado para que eles se livrassem do crime que cometeram. Isso tudo estava a indicar que eles têm o mesmo grau de responsabilidade, ele por agir e ela por se omitir. Gente, olha o absurdo desse promotor. De novo, a questão da selfie na delegacia. O promotor tá aí pintando um quadro falso contra a pessoa que precisa do julgamento dele nesse processo. E aí ele vai e fala que ela estava fazendo pose na delegacia. Ela não estava fazendo pose na delegacia, ela estava mandando um recado para a tia dela, a madrinha dela, que mora lá na Bahia. E aí o promotor, mesmo tendo essas informações, ele vai a uma reportagem tendenciosa difamar a mulher que está sob julgamento do tribunal ainda. Gente, isso é muito perverso. E esse júri tinha de ser anulado a partir dessa coisa do promotor. Esta questão, né, de comer pizza, ela estava há mais de 12 horas sem se alimentar. No final do depoimento, a equipe de defesa que estava lá na delegacia propôs de comprar alguma coisa para comer. E o que é na madrugada mais útil de se comprar do que uma pizza? Nem quer dizer que ela comeu essa pizza com alegria, com satisfação. Ela só precisou calar a boca do estômago dela, né? Enterrado que o filho dela já estava e a vida precisava continuar, né? E aí vem esse promotor e comete mais essa gafe, gente. Isso é muito injusto. Quando ele fala que ela estava andando de mãos dadas, ele sabe disso, porque ela disse para ele em depoimento que naquela altura, nos primeiros 30 dias do processo, a Monique confiou na primeira defesa no escritório do Dr. França Barreto, né? E aí ela veio a descobrir no finalzinho, quando os familiares falaram assim: Monique, olha o que está saindo sobre esse cara na TV. Aí quando ela tentou dizer ao delegado o que estava acontecendo, nem delegado, nem ninguém quis ouvir. E aí fica esse promotor com tendências, né? Isso diz muito sobre coisas dele, né? Quem somos nós? A gente não pode provar o que a gente está dizendo, mas as pessoas falam muito por meio dos seus atos. E aí o promotor sabe
que ela contou essas coisas todas no tribunal, dizendo que ela estava de mãos dadas com o Jairo porque ela foi treinada pela defesa para fazer isso, e porque aquele período, até os últimos dias, ela não tinha a menor desconfiança de que o Jairo pudesse ter feito alguma coisa contra o Henri, porque ela nunca viu nenhum indício de violência dele em relação ao Henri, e ela explica isso minuciosamente ao depoimento, e ela explica isso minuciosamente a este promotor. É muita perversidade, gente. Uma pessoa que aparentemente é fria, calculista, que não sentiu, né, de nenhuma forma aquela perda, porque ela estava preocupada com a imagem, e a gente fica se perguntando em que momento que ela realmente passou e sofreu efetivamente o luto da perda. Olha, se a defesa da Monique não fizer um bom trabalho no tribunal do júri, aqui a gente já constata que a Monique está condenada, porque são 2 promotores concedendo entrevista a um programa tendencioso e 2 promotores não vendo as coisas com justeza, com a justiça. Estão vendo as coisas conforme o machismo deles, conforme as preferências pessoais deles. Porque o que esses homens entendem de mulher? O que esses homens entendem de criação de filhos? O que esses homens entendem de dignidade humana para fazer isso com uma mulher que nem foi sentenciada? Porque eles têm as informações na mão. Por que eles não foram conferir as informações antes de responderem à notícia? Que compromisso de coisas truncadas é essa entre Revista Veja, 2 promotores e o pessoal do Leniel? É muita perversidade, gente. E depois disso, o comportamento deles é algo que impacta toda a sociedade. Ela vai para uma delegacia para prestar depoimento sobre a morte do filho e tira selfie e posta em redes sociais, enfim, né? Ou se posta para mídia. É como se aquilo fosse uma oportunidade dela aparecer, dela ganhar seguidor, ou sei lá. O promotor mentindo sobre uma pessoa que está sob os cuidados da justiça. A Monique não postou que essa selfie, não. Ela não postou. Alguém da segurança pública, né? Não sei, policial civil, o celular dela foi recolhido, né? Então alguém pegou essa imagem que ela tinha mandado para a tia dela, isso está provado, tá no meio das mensagens que ela estava conversando com a tia dela, nós já fizemos vídeo sobre isso. E aí o promotor está dizendo que ela estava fazendo pose para postar em rede social, ela não postou nada em rede social. Como é que um promotor diz isso? Meu Deus do céu, a Monique está condenada, ou a defesa dela terá de fazer um excelente trabalho. Mas é muito cruel isso, porque ela está sendo condenada por mentiras que estão vindo agora dos agentes da justiça, né? Como o promotor de justiça. É interessante que o promotor acabou de falar aí que a Monique fez isso tudo para aparecer, sendo que o promotor está protegendo um homem que sempre quis aparecer desde o primeiro suspiro que o filho dele deu, né? O último suspiro, na verdade. Ele tenta aparecer e conseguiu, né? Conseguiu se eleger, conseguiu virar uma figura nacional. Por que o promotor ignora isso do assistente de acusação, que é o ex-marido da Monique? Agora, essa foto aí da selfie, essa é a segunda foto, né? Ela tinha mandado uma primeira foto que ela se sentiu tão acabada que ela falou assim, meu Deus, a minha tia vai ficar muito perturbada lá na Bahia. Então ela mandou uma foto com a pose melhor, mas se você não tiver o olhar contaminado, se você tiver um olhar isento, você vai perceber, inclusive, que ela está aí com os olhos inchados, porque ela estava há hora na delegacia chorando a perda do filho dela. Está com os olhos inchados, né? Aí depois que a matéria difama até, já sabendo que as pessoas não têm paciência para ver o resto, que as pessoas ficam com nojo dessa difamação, né? Ou acreditam na difamação, aí alguém vai dar alguma explicação, mas é isso que falta de um pouco de justiça nessa matéria, que eles deveriam enfatizar a explicação, porque a verdade é isso, que a Monique fez essa selfie, não foi para postar em rede social, ela fez essa selfie para tentar dar um sinal de vida para a tia dela, tia madrinha dela. Procurados pela reportagem, Monique e seus familiares se recusaram a falar. Só a defesa aceitou se pronunciar. Os casos precisam de contextualização. Era uma conversa entre ela e a tia dela, que estava no estado da Bahia. Depois de 8 horas de depoimento, a tensão já havia sido dissipada. A tia pergunta o seguinte para ela: Monique, como é que está aí, minha filha? Já faz muitas horas que você está aí. Ela: não, tia, tá tudo bem. Já por 8 horas, olha, ficamos falando de tudo e etc
etc. Mas o advogado disse que meu depoimento foi bom. Mas como é que você tá, minha filha? E ela manda uma selfie para a tia dela dizendo que ela estava bem. E a tia retruca mais loira: Monique, você tá com esses peitões de fora? Ela fala: eu vim com um blazer e tirei porque estava calor. Desculpem nos dizer, né? Não dá para saber se a família da Monique não quis falar. Talvez a família da Monique esteja tão acuada com a mentirada que o Leniel fez, que faz tanto sucesso aqui fora, que eles têm um receio de falar. Eles sofrem ameaça desse ex-marido da Monique, né? E aí a defesa vai falar, mas a defesa vai falar de maneira bem sucinta, bem resumida, e também nós sabemos que essa reportagem não deu bola para o lado da Monique, não, porque é uma reportagem encomendada, né? Quem for perito, quem tiver um mínimo de discernimento, vai perceber que tem todo o estilo de uma reportagem muito manipulada. Porque quando algo não é manipulado, o Leniel nem dá entrevista, como aconteceu hoje com a Carla Albuquerque, lá no programa, né, Além da Notícia. Ele não deixou a entrevista ir ao ar. Então é isso, é uma reportagem que já não estava afim mesmo de ouvir o lado da Monique, porque isso tudo é encomendado, gente. Eu tinha muito medo de como que seria a vida do Henri, como que seria a criação do meu filho sem eu estar próximo. E esse meu medo se concretizou com esse final. Ai, gente, quando o cara sabe blefar, ele blefa mesmo, né? Ele tinha medo do Henri viver sem ele próximo, mas o Henri viveu sem ele próximo. Ele começou a se aproximar do Henri no ano da pandemia, quando ele teve que trabalhar home office. Mesmo assim, a Monique diz no depoimento dela, ele ficava lá trancado lá no serviço dele, até almoçava lá, ele não se envolvia com a família, ou seja, o filho nunca estava com ele. A Monique chega a falar no depoimento que o Leniel nem percebia a hora que ela saía e voltava, né? Ele não via nem ela saindo e nem percebeu que ela tinha voltado, porque ele vivia lá no mundinho dele. Não estamos aqui julgando o Leniel, mas temos que fazer esse contraste. Por quê? Porque ele tinha medo que o filho dele vivesse sem ele, sendo que o filho dele já vivia sem ele, que, aliás, viver sem o pai com o pai dentro de casa é muito pior, inclusive, não é verdade? Com esse final trágico, esse final tão triste, esse final macabro desses dois monstros. E aí ele deu o golpe final, né, desse primeiro capítulo da reportagem, que ele fala que, chamando os dois de monstros. Nós não estamos aqui para falar nada acerca do Jairo. O Jairo é um homem rico, ele que se vire lá para se defender dessa esdrúxula acusação. Agora, chamar a Monique de monstro. Olha, o Henri não olha assim para a mãe dele, nunca olhou assim para a mãe dele como monstro. Agora, você que perdeu um mulherão daquele é que prefere difamá-la chamando-a de monstro, porque quando a humanidade souber o tanto de B.O. seu que aquela mulher já segurou na vida, né? Mas ela está presa, você está aqui fora fazendo sucesso e fazendo covardia contra uma pessoa que nem pode responder essas suas acusações. Mas pode ter certeza, monstro, senhor Leniel, é quem faz isso com uma pessoa que não pode vir aqui fora contraditar tudo isso que você disse nessa reportagem. Verdade seja dita. Essa figura rica, influente e cercada de poder que desperta a atenção de Monique, a mãe de Henri.